Olá! O intuito desse vídeo é falar sobre a comunicação entre processos TCP, UDP e também falar sobre o DNS. Vamos lá. Comunicação entre processos TCP. O TCP ele é um protocolo da camada de transporte da arquitetura TCP/IP. As características do TCP. Ele garante a entrega do datagrama IP, executa a segmentação e regrupamento de grandes blocos de dados enviados pelos programas e garante o sequenciamento adequado entre a entrega de dados segmentados. Ele ordena os dados, os blocos que ele desagrupa primeiro e lá na chegada ele ordena tudo novamente. E ele garante, é um protocolo que garante a entrega desses dados. Ele verifica a integridade dos dados transmitidos usando cálculos de soma de verificação, famosos checksum. Envia mensagens positivas dependendo do recebimento bem-sucedido dos dados. Ao usar comunicação seletiva, confirmações seletivas, também são enviadas confirmações negativas para os dados que não foram recebidos. Ou seja, dependendo do tempo que é enviado essa mensagem positiva, ele entende que os dados foram enviados. Se demorar o tempo que ele espera por essa confirmação, ele reenvia o pacote. Oferece um método preferencial de transporte de programas que devem usar a transmissão confiável de dados baseada em sessões, como banco de dados, cliente-servidor e programas de correio eletrônico. Vamos falar agora como é estabelecida a conexão do protocolo TCP. É uma conexão three-way handshake, ou seja, é a comunicação de 3 caminhos, é a confirmação em 3 caminhos. Vamos mostrar aqui uma simulação sozinho. Primeira via, o cliente solicita conexão. Ele envia um pacote com a flag SYN, solicitando a conexão. Na segunda via, o servidor envia a resposta e aguarda a confirmação da conexão. Ele envia uma outra, na verdade, ele acrescenta o ESC no pacote, sim, e envia novamente. E na terceira via, o cliente responde iniciando a troca de dados. Você vê 3 caminhos para fazer a conexão. Funcionamento da conexão. Ela sempre tem a verificação do recebimento, ela sempre está funcionando essa verificação. Os algoritmos que trabalham nela são o Slow Start, que é um início, como o próprio nome diz, é um início lento. Ou seja, ele começa enviando um pacote de datagrama. Se houver confirmação, ele envia 2, ele vai duplicando isso. Se der certo de novo, ele envia 3, ele envia 4, envia 8, envia 16, 32, e assim ele vai aumentando. Ele trabalha com a janela de condicionamento e sempre que ela chega no topo dela, ele reinicia o envio, começando de novo do 1, 2, 4 e assim por diante. O Congestion Envoy, ele está sempre escutando a transmissão e ele mantém o controle da conexão. Divide a janela de congestionamento, ou seja, aquela janela que o Slow Start está trabalhando, ele divide ela em duas e consegue trabalhar elas melhor. E ele é responsável por chamar o Slow Start. Aqui, voltando aqui, aqui eu não mostrei a representação, mas o algoritmo é basicamente, inicia o Slow Start, ele entra dentro de um looping, como a gente diz, um looping condicional, que vai verificando a cada passagem de tempo se a janela chegou ao ápice dela. Se chegou, o Congestion Envoy ele
starta novamente a slow start para o reinício, pro reinício do envio de dados, começando de um novamente. Aqui, como naquela conexão ele sempre ia até o final e ia até chegar ao topo da conexão e caía novamente no começo, assim, para melhorar aqueles algoritmos, foi criado o Fast Retransmit e o Fast Recovery. A chegada do pacote com a flag ESC duplicada 3 incide perda de pacotes. Ou seja, quando vem 3 pacotes duplicados de chegada, quer dizer que houve indício de perda de pacote. Então, ele já não espera aquele tempo que o slow start espera para ele transmitir toda hora e já manda direto, sem precisar esperar aquele tempo de janela lá para enviar. Por isso que ele permite a retransmissão prematura do dado, sem precisar da confirmação de houve perda. E o Fast Recovery, ele remove o slow start quando a sinalização de congelamento, ou seja, quando chegar no topo, ele remove o slow start e vai por conta dele cortar pela metade a janela de congestionamento e iniciar o Congestion Advancing, que é esse aqui antigo aqui, que trabalha junto, mas só que ali vai trabalhar com duas janelas, e assim a transmissão fica mais rápida. Agora vamos mostrar o exemplo da finalização da conexão. A finalização de conexão é em 4 vias, mas pode ser em 3 vias também. A gente vai entender agora daqui a pouco. A primeira via do cliente solicita o término da conexão com o pacote com a flag PIN. O servidor responde à requisição de finalização. Nesse momento, o cliente ele termina a conexão dele, mas o servidor ainda pode enviar dados para ele. Só quando o servidor enviar um PIN, ele também vai solicitar o fechamento da transmissão. E o cliente, por sua vez, vai responder esse encerramento encerrando totalmente a conexão entre o cliente e o servidor. Que eu falei que eram 4, mas também 3, que geralmente vem a flag, 2 pacotes com a flag ESC e um com a PIN, para finalizar logo a conexão, se a conexão for rápida. Vamos falar agora da comunicação entre processos usando o UDP. User Datagram Protocol, UDP, também é um protocolo do modelo TCP/IP da camada de transporte. Ele é utilizado por alguns programas, em vez do TCP, para transporte rápido de dados entre hosts. Geralmente, quando não precisa de garantia do protocolo, o próprio programa em si vai fazer essa checagem dos dados, da transmissão. Ele deixa para aplicação e não para o transporte a confirmação do envio desses dados. Geralmente, esse protocolo ele é usado em VoIP, que é voz por IP, mensagens instantâneas, que não tem necessidade de... Não, mensagens instantâneas é um caso de TCP. É coisa assim como streaming de conversas assim, faladas mesmo, a pessoa conversando, por exemplo, no Skype. Você está conversando, de repente dá uma falha, você não ouve o que a pessoa entende, o que a pessoa falou, mas pelo contexto você pode entender. Ele se baseia nisso, porque precisa de uma comunicação rápida, e a pessoa toda hora tem que fazer essa verificação sempre. Aí você fala uma coisa, de repente aquela coisa vem depois que você falou uma outra coisa, fica confusa a conversa. Fornece um serviço de pacote sem conexão. É muito mais rápido que o TCP, justamente por não fazer verificações, como falou.
por não estabelecer sessões. Todos os números de portas do servidor UDP menores de 1024, alguns números mais altos, são reservados e registrados pela internet Assigned Numbers Authority, ou chamado IANA. Vamos dar um exemplo aqui, a P53, consulta em DNS, a relação de todas as portas, a gente pode ter um link aqui, você pode acessar, você vê todas as portas que tem lá. Aqui tem um cabeçalho DP, bem simplificado, com checksum, dados ali. Ele é bem simplificado para transmissão bem rápida. DNS, que é o Domain Name System, traduzindo para o português, Sistema de Nomes de Domínios. O DNS ele tem a função de traduzir os nomes de domínio para IP, de IP para domínio no mundo inteiro, de maneira bem estruturada e organizada. Para isso, será preciso perceber o funcionamento do DNS como um grande sistema distribuído, onde parte do processamento e do armazenamento das informações é distribuído de maneira hierárquica em todos os computadores que fazem parte desse sistema. Então, a função do DNS é nos auxiliar. Toda vez que a gente vai digita o nome de um endereço de um site qualquer, o DNS ele pega esse nome, vai até um servidor de DNS, descobre qual que onde está esse endereço e devolve para o computador onde que ele vai encontrar a pasta onde está localizado esse site. Esse exemplo aqui, a gente pode perceber então que o computador, quando você digita um endereço de internet, um endereço qualquer, ele primeiro vai no servidor de DNS com aquele nome. O servidor vai testar todos os nomes que tem lá, achar o número de IP e devolver para o computador, que vai encontrar o servidor onde está localizado aquele endereço. Por que um sistema de nomes é necessário? Então, o sistema que faz o DNS é o sistema que faz o mapeamento de um nome para o endereço IP. Também mapeia o endereço IP para o nome. Porque sem isso seria quase impossível conseguir acessar a internet. No início, o mapeamento era feito usando um arquivo de host. O arquivo de host tinha apenas duas colunas, que era o endereço, o número e o nome. Devido ao tamanho das redes de computadores de internet de hoje, que cresceu assim, como a gente fala, muito rápido, e hoje é praticamente então impossível ter um único arquivo de host. Então, como no começo era poucas máquinas, então era possível fazer esse controle, né? Toda máquina teria essa lista, você digitava o nome, essa máquina pegava, listava o nome que estava lá e devolvia o número. Era bem mais fácil. Hoje em dia já não é possível mais. Então uma solução que seria para resolver esse problema seria armazenar o arquivo host inteiro em um único computador.
e permitir o acesso a essa informação centralizada a cada computador. A outra, o que é utilizada hoje, seria dividir esse nome em volumes de informações em partes menores e armazenar cada parte em um computador diferente. Nesse método, o host que precisa de mapeamento pode entrar em contato com o computador mais próximo que tenha a informação necessária. E esse método é usado pelo sistema de nome de domínio, que é o DNS. Aqui a gente tem um modelo onde a gente tem lá em cima o servidor raiz, né? E de lá parte os outros servidores, como no caso a gente for usar vamos por www.institutofederal.edu.br. Então a gente primeiro como ele vem lá da raiz que é o BR, que é o BR, depois vem o edu e assim por diante, até chegar na pasta www. Os nomes distribuídos aos computadores na internet devem ser únicos, pois os endereços de IP já são. O espaço de nomes definidos no DNS que faz o mapeamento de cada endereço para o nome único é organizado de maneira hierárquica. No espaço de nome hierárquico do DNS, cada nome é constituído por várias partes, na forma de uma árvore, similar ao de um diretório, ou pasta no sistema de um arquivo de computador. A primeira parte do nome ou diretório define a natureza da organização, ou país. A segunda pode definir o nome de uma organização ou a sua natureza, caso a primeira parte tenha sido um país. A terceira pode definir o departamento, a organização e assim por diante. Cada nó na árvore tem um rótulo, que é uma série, com no máximo 63 caracteres. O rótulo da raiz é uma série nula, vazia. O DNS exige que os fios de um nó tenham um rótulo diferente, que garante a unicidade dos nomes de domínio. Cada nó na árvore tem um nome de domínio. O nome de domínio completo é uma sequência de rótulos separados por pontos. Os nomes de domínio são sempre lidos do nó à raiz, como exercício no conteúdo presente. Um nome de domínio totalmente codificado é um nome que contém o nome completo de um host. Ele contém todos os rótulos do mais específico ao mais geral, que define exclusivamente o nome do host. Por exemplo, o nome de domínio. As informações contidas no espaço de nome de domínio devem ser armazenadas em computadores e servidores espalhados na internet, chamados de servidores DNS. Cada servidor de DNS pode ser responsável por ter autoridade por um domínio grande ou pequeno. Um servidor é responsável ou tem autoridade sobre o que é chamado de zona. Podemos definir uma zona como uma parte de árvore de nomes. O servidor faz um banco de dados chamado arquivo de zona e mantém todas as informações sobre cada nó sob esse domínio neste arquivo. Entretanto, se um servidor dividir seu domínio em subdomínios e delegar parte da sua autoridade aos servidores de domínio e zona, referem-se a coisas diferentes. Outra coisa também é que as informações sobre os nomes dos domínios são armazenadas na zona de servidores nos níveis inferiores.
O DNS ele tem dois tipos de servidor, que são os principais e os secundários. O principal é aquele que teve delegada autoridade sobre uma zona, que é responsável por criar, manter, atualizar informações dessa zona. E o secundário é aquele que transfere as informações completas sobre as zonas do servidor principal e armazena o arquivo em seu disco local. E lembrando que o servidor secundário não cria nem atualiza os arquivos. O DNS é projetado como um aplicativo cliente-servidor, um host que precisa fazer mapeamento de um nome para o endereço IP e vice-versa, chamado cliente DNS, denominado resolvedor. O cliente, no caso do resolvedor, ele acessa o servidor DNS mais próximo com pedido de resolução. E ele faz um mapeamento. Ou seja, suponhamos que um cliente queira saber o IP da máquina www.user.com.br. Então ele vai fazer ele faz uma requisição ao servidor de DNS, sua rede, mais próximo dele, perguntando a ele se ele conhece essa máquina. Se o servidor tiver a informação, ele atende ao cliente. Caso contrário, ele remete o cliente para outros servidores e pede a outros servidores para que forneçam informação. Então, ele vai até achar. Primeiro, o cliente ele vai perguntando para o servidor mais próximo. Se não encontrar, ele passa para o outro mais próximo dele e assim por diante, até ele encontrar onde está esse endereço. Na consulta recursiva, usado normalmente por um host qualquer, o servidor de DNS, o cliente, espera que o servidor forneça a resposta final ao que ele perguntou. Agora, a consulta interativa é utilizada entre os servidores de DNS para percorrer a árvore de nomes de domínio. Por exemplo, a consulta do servidor DNS consultado principalmente pelo cliente do DNS, iniciado pela raiz, foram feitas de forma interativa. Isto é, há uma interação entre os dois. Como a gente está vendo aqui, o servidor DNS ele faz uma requisição que responde com uma das vantagens do DNS é que ele usa o cache. O que seria então esse cache? Quando você solicita um mapeamento a outro servidor, ele recebe uma resposta. Ele armazena essa informação na memória do seu cache antes de enviá-lo ao cliente. Qual que é a vantagem disso? Qual que é a vantagem? É que, quando você faz uma requisição e o servidor ele armazena essa informação dessa descobre onde está e na hora que voltar esse endereço e passar para o primeiro de novo, ele armazena no cache. Outra vez que você ou outra pessoa for solicitar esse endereço, a hora que chegar lá ele já vai estar armazenado. A resposta era muito mais rápida para você começar isso. O banco de dados que contém as informações sobre o domínio é chamado de arquivos de zona. Este é um arquivo de texto contendo vários registros de dados a respeito ao seu domínio. Tais registros são produzidos como registros de recursos, ou conselhos de recursos. Uma mensagem de conteúdo do DNS deve conter o nome do utilizado e o tipo de registro a ser utilizado. E assim a gente termina. Obrigado a todos e até